E estamos de volta com mais um vídeo de Yofukashi no Uta aqui no canal. E sim, depois de tanto tempo, Yofukashi no Uta teve uma continuação, um spin-off mais especificamente. Yofukashi no Uta Hakuin Hen. Ele não é uma continuação direta do mangá, apenas um caso isolado entre a Anko e a Mori investigando uma seita onde há suspeitas de ter um caso de vampiro. Mas e a Nazuna? Ela aparece nesse spin-off? Calma, não necessariamente. Ele é um spin-off mais focado ali tendo a Anko e a Mori como protagonistas. Então se você gosta da química deles, vai gostar dessa história. E se você não gosta, vai querer ler também do mesmo jeito, porque tem boas surpresas pros fãs de longa data desse mangá. Quer saber tudo o que acontece nesse spin-off e o final secreto que rolou e que poucos sabem sobre Yofukashi no Uta? Fica aqui no vídeo que hoje iremos falar do Arco do Paraíso. Eu vi muita gente falando que existe capítulo 201 e 202 do mangá. Pessoal, não acreditem nisso. O Kotoyama, criador do mangá, já deixou bem claro que o capítulo 200 é o encerramento de Yofukashi no Uta. Não tem nenhuma confirmação do capítulo oficial lançado. O que tem mesmo é fanfic sobre isso. A única coisa de Yofukashi no Uta oficial que temos após o término do mangá é esse spin-off com pouco menos de 10 capítulos. E daqui pra frente o vídeo vai conter spoilers. Então eu recomendo ler esse spin-off mesmo pra você que não se importa com spoilers. A história começa anos antes do capítulo 200 do mangá, e a Mori decidiu continuar trabalhando com a Anko, a detetive, investigando casos de vampiros, tudo em prol de conseguir uma pista sobre aonde a Nazuna possa estar. Em um dia normal no escritório, aparece uma garota toda disfarçada. Ela era uma idol, que estava desesperada atrás do paradeiro de sua amiga, outra idol, do mesmo grupo que o seu, chamada Mei. A única notícia que ela tinha era que ela estava envolvida numa seita estranha chamada Paraíso, que ficava isolada nas montanhas do Japão. Elas prometiam juventude e um corpo imortal para todos os seus seguidores, e as suspeitas eram que o seu líder, na verdade, se tratava de um vampiro. Anko e a Mori chegam lá e já são alertados por um morador local para dar um fora dali, que eles estavam mexendo com coisa perigosa, mas isso atiça ainda mais os dois detetives. Então, Anko, mais Yamori, chegam nessa seita, usando identidades falsas, falando que são jornalistas da Shogakukan, e estavam querendo fazer uma matéria sobre o local. Eles são recepcionados por Inazuma, o braço direito ali nas operações, e que é uma pessoa suspeita logo de cara. Não demorou muito para eles acharem Mei, a idol desaparecida, que estava lá por conta dela ser a idol mais velha do grupo. A única com 20 anos, e pelo medo de não ser mais uma idol por estar ficando velha demais, ela foi até essa seita pois queria ter uma juventude eterna, mesmo que para isso ela fosse se tornar um vampiro. Mas passou muito tempo e a líder da seita já quis falar com nossos detetives. O Shio era a figura central daquele lugar. Ela revela para os dois que sim, vampiros existem e são reais, e ela era uma mulher com uma aparência muito bonita, mas desde o primeiro momento o Yamori já sacou que ela não era uma vampira coisa nenhuma. Seja pelo tempo que ele já passou junto de outros vampiros ou qualquer outra coisa do tipo, a gente também percebe isso, pois ela se parece muito uma versão mais velha da Kiko. E a Yamori começa a questionar ela, falando: e se eu quisesse ser um vampiro, você me transformaria? E ela diz que tem condições específicas para isso ocorrer, o que deixa Yamori e Anko na dúvida se ela sabe ou não sobre vampiros mesmo ou se é só blefe. Um tempo se passa e com eles passando o dia naquele lugar, nos encontramos de novo com a Mei, a idol, e ela nos revela um pouco mais do local e por que ainda tá ali. O lugar era, tipo, totalmente uma seita. O pessoal era chamado de criado, tinham que trabalhar de graça naquele lugar, e como se isso não bastasse, nos é revelado também que eles cobram dos seus seguidores várias doações como dinheiro, comida, joias de luxo, relógios, tudo que fosse valioso desse dinheiro ali pra aquela seita. A Mei já tinha dado praticamente toda a grana que ela tinha e já estava quebrada. Todas essas doações eram na promessa de que você iria se graduar, que nada mais é do que virar um vampiro. E ela disse que acreditava nisso porque uma noite viu alguém voando no céu no meio do luar. Mal sabe ela o que realmente aconteceu ali. Enquanto isso, Inazuma, aquele braço direito da seita, começa a suspeitar de Anko e Amor e fuça as coisas de Anko. Ela não acha nada, nem da identidade dela, porque a Anko é boa demais. Para evitar suspeitas, ela decide que precisa graduar a Anko, ou seja, dar cabo nela. Ela leva a Anko pro meio da floresta, falando que era parte da graduação para virar um vampiro. Anko questiona um pouco sobre o local, mas antes que ela pudesse ter respostas, ela é empurrada pro meio de uma ravina, direto para sua morte. E a Mori chega bem na hora e consegue salvar ela, e quando os dois chegam no final da ravina, eles descobrem que a graduação nada mais é do que a morte dos seguidores da seita. Eles sugam tudo que dá para sugar do pessoal, e quando já não tiverem mais nada para oferecer, simplesmente jogam a pessoa nessa ravina. Aquele cara que viu eles pela primeira vez quando chegaram naquele local aparece pedindo para que eles seguissem ele
pois iria mostrar toda a verdade. A verdade é que essa seita antigamente era só um grupo que queria viver em paz, longe da cidade, mas algo mudou e virou essa seita que a gente conhece hoje. E Amori então percebe que precisava salvar a Mei o mais rápido possível, pois como ela estava quebrada, provavelmente ela já seria a próxima a se graduar. E quando Inazuma aparece no quarto de Mei, e Amori tá lá sentado esperando por ela. Rapidamente ele já revela ali que já descobriu tudo ali naquela seita é uma farsa, e Inazuma, ela não poderia deixar o Yamori sair daquele lugar com todas aquelas informações. Então ela pede pros guardas darem cabo nele, mas só que o Yamori, né, ele tem o meio vampirismo dele e mete o cacete nos dois guardas sem um mínimo de esforço. Quando eles estavam saindo, reforços chegam, machucam o Yamori, mas só que aí, meu amigo, ele já tinha ativado o meio vampirismo. E em segundos, ele dá cabo de vários guardas de uma vez só. Inazuma ameaça atirar na Mei se o Yamori não parasse. Então o Yamori faz uma distraçãozinha ali, simplesmente ativa o poder vampírico dele de atravessar o chão e se teletransportar. E aí eu lhe pergunto, como é que uma pessoa que atravessa o chão e se teletransporta não é um vampiro completo? Como é que ele ainda continua sendo meio vampiro com tudo isso? E aí ele consegue imobilizar a Inazuma, só que aparece bem na hora a Ushio. E ela descobre toda a verdade, que a Inazuma só estava mantendo a Ushio ali, manipulando ela, porque ela era uma figura central ali da seita e acreditava fielmente que ela era uma vampira e que vampiros existiam, e toda essa ilusão que a Ushio tinha era perfeita para poder iludir os outros seguidores que iam para lá na promessa de ter a juventude eterna e tudo mais. Ou seja, todo mundo ali estava sendo manipulado por essa Inazuma. Então a Ushio tenta tirar sua própria vida, só que a Anko aparece lá e impede tudo isso de acontecer. E ela revela a verdade pra gente, que na verdade a Ushio nada mais é do que a Shio Arashima, que era uma idol que estava desaparecida há mais de 20 anos. A última notícia que ela tinha, ela alegava ter sido mordida por um vampiro. E aí a gente descobre toda a verdade da Ushio, que no passado, quando ela tinha lá seus 15 anos, ela era uma idol e queria ser uma estrela, só que a cruel realidade da vida bateu na porta e ela percebeu que tudo aquilo que ela acreditava era uma ilusão. E um dia, meio desesperançosa, andando pelas ruas, ela acha um vampiro num beco, que acaba a mordendo. E aí, a partir desse dia, ela acreditava que tinha também se tornado vampiro, mas como a gente sabe, no universo de Yofukashi no Uta não é bem assim que acontecem as coisas. No final, a Inazuma é presa e ela fica lá alegando que não, vampiros existem, foi tudo culpa dos vampiros, mas só que ninguém acredita nela e ela é tratada como doida ali. A Ushio também é levada pelos policiais e a Mei acaba perguntando ali, mesmo que ela não seja uma vampira, como é que ela consegue se manter tão bonita depois de tanto tempo? E a Ushio simplesmente manda a braba falando: é só não ficar acordado até tarde. O Yamori, pra poder consolar o Ushio, também fala que eu acho que 40 ainda é jovem pra uma mulher. E isso meio que tem um duplo sentido, porque ao mesmo tempo que ele tá tentando consolar ali a Ushio, porque ela tinha o mesmo problema da Mei, ela não queria envelhecer e tudo mais, e ficou vivendo nessa ilusão, pensando que era um vampiro e tudo mais. Se você leu o Yofukashi no Uta, tipo, você sabe que a idade original da Nazuna, que ela tem, é 40 anos de idade também. Então meio que ele tá dando uma cantada ali pra Nazuna, meio indiretamente também. Mas então, o tempo passa. Dias depois, eles conseguem trazer a Mei de volta pra sua amiga. Ela consegue voltar pro grupo idol que ela estava. E tudo parece ficar bem. E nas últimas páginas do capítulo aparece finalmente a Nazuna e nos é mostrado o que aconteceu depois do último capítulo do mangá. E Amor explica pra Nazuna toda essa história que acabamos de ler, fazendo ela ficar preocupada e toda de tsundere pro lado dele. E ela pergunta por que eles se envolveram nisso, sendo que é caso de polícia. Mas na realidade, tudo isso foi pra ajudar ele a conseguir chegar até ali. Todos esses anos como detetive, tudo isso foi para conseguir juntar pistas que levassem até a Nazuna. Nesse caso, justamente o ajudou a descobrir sobre o paraíso dos vampiros. A Ushio, antes de ser presa, fala para ele justamente o que aquele vampiro que mordeu ela no beco falou, que existia um lugar onde os vampiros solitários iriam. É um lugar que é chamado de paraíso dos vampiros, é onde as noites são longas
e o lugar é perfeito para os vampiros viverem. E essa descrição levou ele direto para onde a Nazuna estava. Por mais que não tenha nenhum vampiro ali, além da Nazuna, eles consideram aquele lugar como o paraíso da Nazuna. E o capítulo termina com os dois de mãos dadas, mostrando assim que sim, os dois ficaram juntos no final. Não importando qual solução tenham resolvido para ficar juntos, o autor deixou bem explícito que sim, eles ficaram juntos como um casal. Uma vez que cada um tá pronto para assumir esse amor de fato, e Yamori fez tudo aquilo só para poder ter conseguido achar ela no final. E esse é o fim de Yofukashi no Uta até então. De novo, não existe capítulo 201, 202. A única coisa oficial que a gente tem é esse spin-off com um pouco menos de 10 capítulos, onde eles mostram essa história e um encerramento pouco mais completinho ali do final. Ainda assim fica algumas coisas em aberto, mas esse final aqui em específico eu acho que vai agradar um pouco mais as pessoas e deixa bem claro assim que sim, o Yamori e a Nazuna vão ficar juntos. Não importa se o Yamori já é um vampiro ou não, se a Nazuna pode ou não morder ele, tem perigo, eles vão ficar juntos e isso é confirmado. Eu gostei bastante desse spin-off, eu não esperava que a Nazuna fosse realmente aparecer no final, eu pensava que era só uma história ali da Anko e do Kou investigando algum caso de vampiro, mas no final realmente ele serviu ali como o caso que conseguiu dar a pista pro Yamori de onde conseguir encontrar a Nazuna no final. Eu não gostaria que tivesse realmente uma continuação de Yofukashi no Uta, tipo Yofukashi no Uta 2, porque eu acho que pode estragar um pouco a obra original. O final, por mais que tenha ainda muitas coisas em aberto, esse spin-off ajudou para poder deixar as coisas um pouquinho mais fechadinhas, mostrou uma historinha legal ali, um pouco mais de protagonismo para Anko e pro Yamori. O autor fez mesmo para deixar como algo bem explícito que os dois vão ficar juntos e também para matar a saudade ali dos fãs de Yofukashi no Uta. Eu fico um pouco triste porque a Nazuna é uma personagem muito boa, eu gostaria de ter mais spin-offs de Yofukashi no Uta, não necessariamente continuações da história, mas mostrando um pouco mais sobre a Nazuna e toda a galera ali. Mas seja como for, se o autor anunciar ou não uma obra nova ou alguma continuação aí de Yofukashi no Uta, eu irei estar falando aqui no canal, então não se esqueçam de se inscrever porque ainda temos muitos mangás aqui para falar. Então é isso aí, valeu, falou e tchau, fui!